Obrigado, boa tarde já para todos. Cheirinho de frango com quiabo aí tá, molho pardo, né? Chegou aqui já. Primeiro, parabenizar e agradecer à Fundação Maurício Grabois pelo convite e a todas as fundações que buscam discutir e debater temas tão relevantes para o nosso país diante de um cenário catastrófico que nós estamos vendo aqui desde manhã. E essa unidade, essa visão permanente de construção dessas fundações e para além das fundações com outras estruturas da sociedade deverá ser decisiva para que a gente possa repensar esse país, reconstruir a nação e ter, nesse próximo período, a possibilidade de reverter esses desatinos que vêm sendo praticados pelo país, pelo atual governo e pelo governo também anterior. Nós não vamos aqui trazer números, a ideia é trazer elementos mais estruturantes, centrais e também ainda muito preliminares no sentido da discussão sobre educação. Eu queria introduzir a minha fala dizendo que a educação é um espaço permanente de disputa política e ideológica. Ao longo da história do Brasil, nós vamos ver, dos anos 30, na Constituição de 32, de 46, de 67, na emenda 2, depois em 88, era uma permanente luta e disputa política entre setores da sociedade que tenta apoderar-se da educação ou do espaço da educação, com o objetivo de colocar as suas questões, as suas estratégias no centro dessa articulação e dessa política importante de Estado. E, ao longo do tempo, dizemos que, na Constituição de 32, por exemplo, discutimos o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação, fomos derrotados em 37 com o golpe do Estado Novo. Em 46, novamente, o Sistema Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação, em 64, destruída a política pública de educação. Em 88, novamente, o Plano Nacional, o Sistema, a discussão, implantado no governo Lula, novamente, no governo Temer, desfeito todo o processo, como nós estamos vendo no último período. Então, nós temos a luta permanente no interior da educação, e na nossa avaliação, que vem acontecendo nos últimos anos, é que a educação se transformou também no espaço de profunda disputa política daquele consórcio golpista que assumiu o controle do Brasil a partir de 2016 e que tentam impor à educação uma outra lógica. Os componentes dessa articulação é justamente o mercado, que nós vamos ver ao longo dessa exposição, setores militares que tentam também absorver parte dessa estrutura com objetivos estratégicos, setores religiosos, não mais a Igreja Católica, que historicamente também tiveram presença importante, mas agora setores neopentecostais que também buscam articular a sua estrutura no interior da educação, e também ideias do chamado marxismo cultural, que tem discutido a presença da escola numa perspectiva de ideologizar a disputa política no interior da escola e tentar implementar um debate avesso à própria construção do humanismo, do racionalismo, do iluminismo criado ao longo dos últimos 200 anos, e com um conjunto de conceitos completamente anticientíficos que vem sendo colocado no ambiente escolar. Por exemplo, o terraplanismo, mais um conjunto de outras questões que estão sendo colocadas nesse processo recente. Então, é uma luta política intensa. Nós avaliamos, nas nossas instâncias, no Fórum Nacional Popular de Educação, que reúne em torno de 100 entidades da educação, que a educação é um elemento central da disputa política no Brasil hoje, porque é esse espaço também onde que há uma resistência mais ativa, não só pela transformação e renovação permanente do espaço do ambiente escolar, mas também porque esse espaço consegue construir um diálogo de resistência ao longo da história, e o que nós observamos nos últimos meses, nos últimos anos, é que é justamente na educação que nós temos construído algum nível de resistência com base principalmente nas últimas 3, 4 manifestações que nós vemos no Brasil, e com isso cria-se uma importância estratégica, não só o fortalecimento do espaço da educação, mas a estruturação do espaço de luta democrática, que é o que nós estamos implementando nesse processo, na disputa entre setores que tentam apoderar da educação numa perspectiva de transformação e alimentando um futuro próximo. Então, preciso substantivar o nosso plano de educação. Vamos passar para o próximo aí. Nós temos aqui, ao longo da nossa história, como disse aqui, pelo menos 4 fases importantes. A educação brasileira passou ao longo por 4 períodos, né? Colonização, marcado
pelo monopólio, grande parte da elite brasileira ia estudar para lá de fora. O segundo período, justamente o período anterior ao período Vargas, consolidado principalmente na política do café com leite, dos coronéis, que tentam implementar, a partir da chegada da família real no Brasil, inicia-se um processo de construção da educação nacional, que vai vigorar até os anos 30. Nos anos 30, a política Vargas aí, tem um importante momento com esses grandes pedagogos brasileiros que vêm construindo ao longo do tempo, no Manifesto das Pioneiras, que vai conduzir o processo da discussão do Estado-nação, do Estado moderno, da urbanização, da industrialização, e conceitos que vão introduzir até os anos 60. Vamos passar. E o período, a partir de 69, com a concepção pedagógica tecnicista e produtivista, já no regime militar, o Brasil grande, nação grande, da indústria, do projeto do primeiro PNE, segundo PNE, enfim, todas as questões que envolveram o período do regime militar. Então, também ligada à questão técnica e produtivista, vinculado aos interesses do mercado e aos interesses do processo construído. Detalhando, esse período, reformas educacionais da ditadura eliminaram o pensamento crítico, neutralizando o científico do processo pedagógico, ou seja, ali é uma interferência de 68 da perspectiva também de dominar o espaço da educação, que estava sendo construído no período anterior. A segunda fase, de 80 a 90, resgate democrático, Constituição de 88, extensão da pedagogia contra-hegemônica, pedagogia histórico-crítica. Essa é um companheiro que tem elaborado uma política contra-hegemônica na discussão sobre o projeto da construção da nossa pedagogia, que ele tem, então, um caráter histórico no sentido do nosso desenvolvimento como nação e perspectiva de construção de um país que possa se desenvolver e incorporar esse mundo moderno, mas também uma educação que possa construir cidadãos e cidadãs com capacidade de reflexão crítica. Uma grande parte da minha avaliação, da nossa avaliação do período que nós vivemos, que, no que pese, nós temos a inclusão e a universalização da educação no último período, uma parte importante dos nossos alunos não consegue ler um texto e fazer uma definição daquilo que ele conseguiu ler, não consegue elaborar o pensamento e o discernimento daquilo que foi lido e foi construído. Então, é preciso, na perspectiva da educação histórico-crítica, ter elementos que vão não só estruturar o cidadão na perspectiva crítica e de conhecimento, mas também na perspectiva histórica da transformação do Estado, da nação, do desenvolvimento nosso. Vamos lá. A terceira fase de 1990 a 2000, neoliberalismo, neoprodutivismo. Aqui é um processo da globalização, já do Banco Mundial, as políticas resultados do processo de privatização como elemento central desse período. A educação, na sua universalização no Brasil e no mundo todo, busca introduzir dados quantitativos em detrimento dos qualitativos. Então, são as avaliações conduzidas nesse processo, né? Que a avaliação que vai quantificar o conhecimento, fundamentalmente na matemática e no português, sem necessariamente discutir o processo de formação mais pleno. Então, há um objetivo muito reduzido daquilo que se propõe para a educação brasileira, no sentido de buscar uma ação mais efetiva e mais eficaz, entre aspas, da educação, como elemento de reprodução do quantitativo, inclusive financeiro, no financiamento da educação. Vamos lá. Nesse período de 90 até agora, nós tivemos três marcas importantes, inclusive nesse período, o governo Lula, o governo Dilma. Uma primeira fase, que nós chamamos da mercantilização da educação, é um processo de fusões de grandes grupos econômicos que vêm se constituindo. Talvez o mais importante é a Crota Anguera. Hoje tem 1.200.000 alunos nesse sistema e mais 280 mil no ensino fundamental e médio. Então, é a maior corporação privada de educação do mundo hoje, a Crota Anguera. Então, um processo de mercantilização presente. Uma segunda fase, a fase de financiarização, que vai fortalecer o aspecto da privatização desses setores que dominaram a educação brasileira nesse período. O processo de colocação das escolas nas bolsas de valores no mundo todo. Então, o Brasil hoje está inserido nesse processo de financiarização. Então, a educação é vendida por número de alunos, por cadeiras ocupadas, e ao retorno do capital financeiro naquilo que diz respeito à lucratividade dessas empresas. E, mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, nós temos um outro fenômeno que vem acontecendo, que é a desnacionalização da educação e a compra de várias instituições privadas no Brasil por grandes empresas multinacionais, principalmente empresas americanas que vêm dominando o mercado brasileiro, comprando instituições. Na nossa avaliação,
não é só o problema mais financeiro, ou seja, o retorno do lucro que a educação dá a esse sistema, mas é também incorporação de ideias e princípios pedagógicos, educacionais, ideológicos presentes nessas escolas. Não só no ensino superior, mas agora também no ensino médio e fundamental. Então, nós temos várias escolas sendo compradas por organizações americanas e internacionais com o objetivo de desnacionalizar a educação e criar uma estruturação vinculada aos interesses ideológicos, financeiros e políticos dessas organizações. A educação que devemos defender, e esse é um debate que, para nós, ele está colocado na ordem do dia, todos nós, todas as organizações políticas, partidos, as organizações, defendemos a educação pública. Talvez do DEM até o PSTU tem essa formulação do ponto de vista do seu conceito sobre educação, né? Todos defendem educação como elemento fundante necessário para a reprodução na sociedade. Então, uma primeira questão que nós temos de colocar nesse processo é substantivar o que nós estamos falando, substantivar a educação naquilo que nós achamos importante no processo histórico que nós estamos vivendo. Primeiro, discutir qual o papel da educação, nós vamos ver mais para frente. Devemos não só discutir o processo de defesa da educação, mas dar substantivo à educação, isso nós vamos ver mais para frente. Precisamos diferenciar do mercado, do capital e do consórcio ultraliberal e protofascista que se instalam nesse processo. Para frente. Educação que devemos defender. Então, primeira questão de forças e ideias, vamos dizer assim. Educação pública. Eu acho que nós precisamos iniciar um debate entre nós de uma educação estatal pública para a nossa sociedade. Educação pública somente hoje não permite mais a gente avançar na discussão sobre o papel da educação. Nós temos dezenas de experiências de escolas públicas que vêm sendo cada vez incorporadas nos setores privados. É um pouco que aconteceu o fenômeno da própria saúde ao longo do processo e agora vai desde parcerias público-privadas, de outras estruturas privadas que vêm absorvendo a gestão da escola, financiamento de materiais didáticos, estruturas agora vinculadas à educação à distância, que vai criando outros mecanismos e formas de educar, né, na estruturação da mediação da educação à distância. Portanto, cada vez mais o capital vai apoderando do espaço da educação e cada vez mais nós temos que dizer que a escola tem que ser estatal, pública, no sentido da sua concepção. Uma segunda questão, que historicamente é um debate que nós colocamos desde lá do passado, que é a escola laica. Nós temos hoje uma investida pesadíssima de setores fundamentalistas da igreja, no sentido de absolver as ideias estruturantes da educação brasileira e buscam transformar a escola nesse espaço. Temos várias experiências, o debate aqui deverá ser aprofundado no processo que está sendo construído, mas escola sem partido, ideologia de gênero, um conjunto de conceitos estão sendo elaborados e já em processo avançado dentro das escolas brasileiras, no sentido de cercear o debate da laicidade da educação, do caráter científico da educação, uma perspectiva de construção desse Estado moderno que nós vamos construir. Um terceiro elemento de ideia-força que nós devemos fazer é a questão democrática. Me parece que, como eu disse anteriormente, se as elites brasileiras detêm o parlamento, detêm o judiciário, detêm o executivo, a grande mídia, as forças armadas, nesse processo que nós estamos vendo aí, ou seja, controla todas as estruturas de estados e estruturas privadas, é na educação um local ainda que não foi ocupado, que não foi dominado pelas estruturas dessa elite brasileira. Por isso, também uma política agressiva nesse período para poder apoderar desse espaço da educação como um espaço ainda capaz de enfrentar essa situação política e construir a democracia. O espaço da escola é um espaço muito dinâmico, muito cotidianamente repleto de possibilidades, mesmo porque é uma renovação permanente, não só de gerações, mas de pessoas no interior da escola. Então, isso cria fenômenos bastante importantes no espaço democrático, seja no movimento estudantil, de docentes e de pesquisadores. Então, a democracia, no embate que nós estamos vivendo na sociedade brasileira, é justamente na escola que nós temos uma referência importante de não só construir no interior do espaço da escola esse aspecto democrático, mas também na sociedade, no sentido da construção para além das escolas. Vamos lá. 4 argumentos fundamentais para o debate da educação. Primeiro, educação no centro do processo político, econômico e social brasileiro. Nós avaliamos que, com base em todas as informações e tudo que nós vemos construindo, a educação ela não pode ser
e aí uma discussão para as fundações dos partidos, ela não pode e não deve ser mais colocada como mais um tema a ser discutido pelas organizações partidárias ou pelas nações como um todo, né? Ela tem que estar no centro. É lógico que nós temos um conjunto de problemas que nós vamos ter como preocupações nesse próximo período, mas a educação está intimamente ligada ao processo político, aqui da democracia, do embate político, da perspectiva, da construção de elementos estruturantes que vão ser colocados à disposição da sociedade. Nós vemos aqui hoje vários professores manifestando opiniões e posições e estudos, então é nesse espaço que nós vamos construir os saberes e o conhecimento. É importante o desenvolvimento desse processo, porque isso vai desenvolver estruturas e possibilidades econômicas para o nosso país, fundamentalmente no período onde nós vamos à fronteira da Revolução 4.0, 5.0, necessidades prementes de conteúdos, de construções, de saberes que a sociedade precisa, portanto, está colocado nisso, e na dimensão social também, na medida em que nós precisamos não só incluir as pessoas, porque é um debate também ainda presente, mas que deve ser superado em perspectiva, mas também do ponto de vista da construção dessas ideias que vão consubstanciar um conhecimento mais profundo da nossa juventude e infância, numa perspectiva de ter elementos que vão ter capacidade crítica de construção da sociedade. Então, o primeiro elemento. Nós temos aí, nesse processo, no governo Temer e no governo Bolsonaro, já um processo de privatização bastante forte, que vai aprofundando no período. Então, o objetivo é privatizar a educação, como nós estamos vendo agora, fatura-se, né? Ou futura-se, né? Então, mas fatura-se, que é o projeto de privatização concreta das universidades públicas brasileiras, já em processo de elaboração. Não sabemos se vai vir projeto de lei, medida provisória, mas está em debate essa posição do governo. Nós tivemos, ao longo do último período, ataques diretos previstos na Constituição Federal, o fim da educação como direito e dever do Estado. Já foi falado aqui sobre a emenda 95, outras questões que também envolveram o processo de cerceamento do papel da educação. Nós vimos agora, no último período, cortes importantes do financiamento da educação brasileira, inclusive responsável por manifestações do nosso país. E nós já tivemos aqui, nos últimos anos, um conjunto de ações que foram nessa perspectiva. Emenda 95, corte do orçamento, invalidação do Plano Nacional de Educação, foi completamente colocado de lado o plano. Só um destaque do plano: eu acho que foi um grande esforço dos últimos 15 anos, governo Lula e Dilma. Nós fizemos 3 conferências nacionais de educação, pela primeira vez na história. Elaboramos um Plano Nacional de Educação com 20 metas, 357 estratégias, estavam em processo de discussão e elaboração de um conjunto de objetivos para os próximos 10 anos. Isso tudo foi arquivado no governo Temer, colocado de forma completamente... foi desfeito o processo de construção, e nós retroagimos, então, não em política de Estado de educação, que sempre defendemos, mas em política de governo. Então, retrocesso profundo no Plano Nacional de Educação, a questão que envolve a reformulação do ensino médio, reforma do ensino médio, que introduz elementos de mercado, um objetivo de privatização da educação média, a destituição dos filhos dos trabalhadores no processo de aprendizagem, ou seja, a educação média no Brasil não permite mais que o aluno de periferia, filhos de trabalhadores, possa estudar no curso noturno, ou seja, por EJA, de 3 dias por semana, no processo de redução também do custeio da educação. Portanto, ataques não só na perspectiva da elaboração da educação, mas também no direito das pessoas. Vamos lá. Estou voltando quantos minutos? 5. Segundo, a educação está na fronteira de resistência democrática. As estruturas do Estado estão sob comando capital, poderes executivos, legislativo, judiciário, imprensa, etc. Eu falei um pouco sobre isso. Podemos saber que hoje nós temos uma disputa muito pesada dentro do Ministério da Educação. Nós temos setores de mercado, hoje consubstanciado no atual ministro de Estado, que vem com a política privatista, mas nós temos também as Forças Armadas, que tentam apoderar também de parte dos orçamentos. Já foram anunciadas aí 150, 134 escolas militares que serão construídas. Me parece ter o objetivo de formar uma parcela da juventude com esses conceitos de ordem e progresso, positivista, liberais, que é um pouco do conceito que se introduz. Também o setor neopentecostal e da própria uma parte da igreja, tentando disputar também o espaço da educação e do orçamento da educação. Então, há um elemento também importante de disputa nisso. E, por último, essa visão, que eu também já coloquei um pouco sobre ela, sobre o processo do chamado
marxismo cultural, uma tentativa de mudar conceitos históricos do processo educacional e levá-lo para dentro da própria instituição de educação no país, que seria retrocessos profundos na formação e na construção do processo histórico. Esse também é o controle de um dos poucos espaços que ainda há disputa de poder, portanto, é na educação, na nossa avaliação, que é o espaço de disputa de poder real hoje na sociedade. Um debate que nós estamos fazendo, talvez a educação esteja para a história presente do Brasil, como o setor metalúrgico foi nos anos 70, nos anos 80, para a disputa do projeto educacional. Portanto, a educação está no centro da luta política. Não é por à toa que, nesses últimos 8 meses de governo, 4 manifestações bastante potentes da educação brasileira conseguiu levar para a rua milhões de pessoas, na área de serviço, na hora da luta, no ataque da educação, na perspectiva da retomada do espaço democrático. Então, a educação, na nossa avaliação, ela cumpre um papel histórico fundamental, e é preciso que a gente tenha consciência disso, na perspectiva de discutir nas nossas organizações como é que nós vamos fortalecer os espaços de debate de educação, das lutas, das articulações que vão ocorrer e estão ocorrendo nesse processo político. Então, é preciso a gente fazer essa discussão. Também a gente já citei a questão da escola sem partido, combate a uma sobre ideologia de gênero. Há um debate, na minha avaliação, maniqueísta na sociedade, e às vezes a esquerda, setores da esquerda, a própria esquerda entra nesse debate, entre nós e eles, entre uma visão da construção religiosa, do espaço religioso, da família, etc., um conjunto de elementos, com base também na luta política do outro lado, que é a questão do direito à liberdade sexual, do direito do aborto. Há um conjunto de formulações construídas e criou-se um embate que nós, na nossa avaliação, temos que sair fora dele. É um ponto dessas visões identitárias que acabam consolidando uma disputa política, sem que a gente possa elevar o debate para outra perspectiva que não seja somente essa desse debate cotidiano. Vamos lá. Terceiro, educação com instrumento de resistência. A educação está para nós, também já coloquei histórico metalúrgico, antecipei um pouco isso, ou seja, aqui está as últimas manifestações que nós fizemos em São Paulo, sei lá, 150 mil pessoas, 100 mil pessoas. Favorecido de mobilização política nacional desde o golpe de 2016, também tem sido ocupadas as praças e ruas do país com esse processo. Vamos passar aí. Luta política... E educação, 4 ponto e último, educação decisiva para o projeto de desenvolvimento soberano nacional e convalorização do trabalho. Nós compreendemos que educação, por isso que nós estamos aqui discutindo a necessidade dos partidos, organizações, colocar a educação no centro do debate político das nossas organizações, porque ela tem essa perspectiva decisiva do projeto de desenvolvimento. Nós estamos vendo ataque à ciência e tecnologia, à universidade, a todos os instrumentos que historicamente foram responsáveis para a produção de conhecimento do Brasil, desenvolvimento nas nossas várias áreas, na área da indústria, na área do serviço, de comércio. Portanto, a educação está intimamente ligada a essa posição. Nós vivemos uma fronteira do conhecimento, na necessidade, que eu já disse também um pouco, sobre a 4ª Revolução Industrial, 5ª Revolução Industrial, que nós vivemos já em processo de acúmulo. Então, é na educação que nós vamos poder também fazer essa questão. A formação qualificada da nossa juventude e educação. Nós vamos ter que fazer um debate também entre nossas organizações, porque muitas vezes nós discutimos somente o elemento da educação superior. É preciso dar um olhar também muito mais forte à educação básica no Brasil. Essa educação básica brasileira ela faliu no último período, faliu. Então é preciso a gente também dar um olhar no sentido de dar uma maior consistência e aprofundamento desse debate. Uma educação profundamente vinculada à ciência e tecnologia, que é esse processo da fronteira do conhecimento, e uma educação que estabeleça a participação da nação brasileira na novíssima divisão internacional do trabalho, na perspectiva que nós estamos profundamente atrasados. Há alguns estudiosos que dizem, inclusive, da nossa incapacidade de chegar a equiparar qualquer possibilidade de aproximar desses partidos que já estão bastante avançados na elaboração de políticas de investimento. Lembrando, por exemplo, que somente na China tem 800 mil doutorandos agora nesse exato momento. Imagina o atraso que nós estamos tendo em relação ao conhecimento, ao aprofundamento da ciência e tecnologia. Por último, tá bom? É isso. Então, rapidamente, o tempo é curto. Acho que a educação é um tema complexo, precisa ser criado grupos de estudo, elaboração. Acho que concluindo, Renato, uma parte da elaboração que nós estamos vendo hoje, de forma muito simultânea em várias áreas que nós vimos aqui, ela é parte do Instituto, talvez, pelo Instituto Milênio, que funcionou desde 2006, 2005, elaborar um conjunto de políticas que estão sendo introduzidas no Brasil. Acho que as fundações precisam estudar,
ter elementos, ter propostas, e na retomada nossa, que na nossa avaliação vai virar no próximo período, que a gente tenha a capacidade não só de tomar o poder político, mas fazer reformas estruturais, conduzir o país a um outro projeto de nação, conforme eles estão fazendo agora. Acho que eles nos mostraram, nesses últimos meses, nesses últimos anos, que eles formularam e, quando assumiram o governo, introduziram as reformas que eles acharam importantes para o mercado e para os interesses das elites brasileiras. E nós precisamos elaborar, estudar e construir perspectiva, porque no momento que nós retomarmos o papel, a estrutura de poder do Estado, que a gente possa também elaborar, apresentar, já de forma elaborada, instrumentos capazes de retomar em outro patamar a luta política no Brasil. Então, a educação essa complexidade, estamos na luta e na rua, nessa construção e na retomada do poder do país nas nossas mãos. Obrigado.